Beleza, pessoal, vamos continuar aqui com o nosso curso de HTML. Já tenho aqui no Sublime Text uma estrutura de HTML básica montada. Coloquei aqui dentro do body uma tag H1 e já abri aqui no navegador, tá certo? Para esta aula, primeiramente, eu vou mostrar para vocês uma tag de comentário. Vejam bem a sintaxe. Sinal de menor, exclamação, dois traços, eu abri a tag. Aí aqui dentro eu posso colocar o conteúdo, que vai ser o comentário, né? Dois traços, sinal de maior para fechar. Tudo que estiver aqui dentro não será interpretado pelo navegador. Então se eu der um Ctrl S aqui, vir no navegador e der um F5, percebo que nada foi afetado. Tá certo? O navegador, ele ignora esse trecho. Aqui, por exemplo, posso colocar uma observação para eu ver depois, para um colega de trabalho ver, né, alguma explicação sobre o código, enfim. E posso fazer aqui várias linhas. Linha 2, por exemplo. Dei um Ctrl S para salvar, vou vir aqui, F5. Nada foi afetado, tá certo? Um outro tópico que eu vou tratar nesta aula, que é um tópico realmente importante, é com relação às listas em HTML. Às vezes nós precisamos listar conteúdo. E para que nós possamos lidar com listas, o HTML nos proporciona algumas tags específicas para isso. A primeira tag que eu vou mostrar para vocês é a tag UL. Com esta tag aqui, pessoal, eu estou informando ao navegador que estou criando uma lista, tá certo? Nesse caso, uma lista não ordenada. Vocês vão ver o que isso significa na prática. Toda lista, ela tem o quê? Itens. E para cada item na lista que eu tiver, eu devo envolvê-la com a tag LI. Aqui, por exemplo, item 1. E eu posso criar quantos itens eu quiser. Vou dar um Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V. E tá bom. Vejam só. Item 2, item 3. Vou dar um Ctrl S, vou vir no navegador, vou dar o F5. Percebo, criei essa lista, veio com essas bolinhas aqui, ou seja, ela é uma lista não ordenada, não tem a numeração, né? Uma lista ordenada vem com a numeração. Vocês já vão ver o que é uma lista ordenada e como criá-la. Com relação a essas bolinhas, a gente pode estilizar isso aqui melhor depois com CSS. A gente pode, inclusive, trocar esse símbolo, tá certo, gente? Voltando aqui, aqui dentro de uma LI, eu posso colocar, por exemplo, uma outra tag HTML. Como exemplo aqui, ó, a tag B de bold. Vou dar um Ctrl S, vou vir aqui no meu exemplo, F5. Vejam só. Além da tag UL, que cria uma lista não ordenada, eu tenho a tag OL, que cria uma lista ordenada. E assim como na lista UL eu envolvo o item com a tag LI, na tag OL eu também envolvo o item com a tag LI. Item 1, vou copiar esse trecho, vou dar um Ctrl C, vou dar um Ctrl V, Ctrl V, Ctrl S e vou visualizar no navegador, F5. Vejam bem a diferença. A lista ordenada, a OL, ela ordena aqui com a numeração a minha lista. Com CSS eu posso modificar aqui essa ordenação. Eu posso inclusive colocar letras, números romanos, enfim. A gente vai ver isso no curso de CSS. Ok? Mas já estamos aprendendo como criar listas. Isso é importante. Existem também um outro tipo de listas em HTML que nós podemos criar por meio da tag DL. Por meio dessa tag aqui, além de eu listar determinado conteúdo, eu vou criar também a definição de cada um desses itens. Vejam como. Eu criei aqui a minha DL, que é uma lista de definição. Aqui dentro da DT, eu posso colocar o item em si, item 1, por exemplo, e logo aqui abaixo, veja bem, eu posso criar a DD. Essa tag é onde eu coloco a definição do item que está acima. Então, definição item 1. Vejam bem a sintaxe. Tudo isso dentro da DL. Eu posso copiar esses trechos. Vou dar um Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V. Aqui eu coloco item 2, definição item 2, item 3, definição item 3. Vou dar um Ctrl S, vou vir no navegador
F5 e percebam. Eu listei aqui o item e dei a definição desse item. Listei o outro item, dei a definição e assim por diante. Eu também tenho a possibilidade, pessoal, de criar listas aninhadas. Ou seja, listas dentro de listas. Vamos ver um exemplo. Eu vou criar aqui uma UL. Vou criar aqui os itens dessa lista. Item 1, por exemplo, vou copiar esse trecho. Dar um Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V. Nada fugiu da normalidade, não é? Mas dentro de um item de lista, por exemplo, aqui desse no meio, eu vou fazer o seguinte, eu vou pular a linha aqui, vou identar, e logo aqui abaixo eu vou criar aqui, ó, o L de novo, e isso aqui dentro da LI. Vou criar aqui outra lista com seus itens. Sub item 1. Vou dar um Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V, subitem 2, subitem 3. Inclusive, eu posso fazer isso de novo se eu quiser. Então, por exemplo, aqui, ó, na do meio novamente, eu vou pular a linha aqui para poder ficar mais organizado para mim. E aqui eu vou criar agora, por exemplo, a OL, uma lista ordenada. E aqui, ó, LI, e aqui dentro, subitem 1 do subitem 2. Vou vir aqui, ó, vou dar um Ctrl C, Ctrl V, por exemplo. Subitem 2 do subitem 2, subitem 3 do subitem 2. Vou dar um Ctrl S, vou vir no navegador, vou dar um F5. Eu tenho aqui a minha primeira lista, a lista mais externa de todas. Eu tenho essa aqui, essa outra lista. Vejam bem. E dentro aqui desse outro item, eu criei essa outra lista. Então, eu posso criar, assim, listas alinhadas. Ok? Então, pessoal, rapidinho, só para esclarecer algo que a gente viu na aula passada. A gente criou aquela tag ABBR. Vocês estão lembrados que a gente utilizou, inclusive, o atributo title? Na realidade, qualquer tag ela pode ter um atributo. E a sintaxe é a seguinte. Sinal de menor, o nome da tag, espaço, o nome do atributo. Existem vários atributos e a gente vai conhecer à medida que o curso for se desenvolvendo. Igual e entre aspas simples ou aspas duplas, eu vou colocar o valor do atributo. Ok? Então a sintaxe é essa. E é sempre colocado na tag de abertura. Jamais na tag de fechamento. Se a tag, por exemplo, a gente tem uma tag chamada img, que é uma tag com relação à imagem, né? Ela tem a sintaxe parecida com a tag br. Ela abre e fecha por si só. Nesse caso, a gente pode colocar assim, ó, o nome, sinal de menor, o nome da tag, espaço e o atributo. Igual, aspas, e dentro das aspas coloca o valor. Então, essa aqui é a sintaxe para atributos de tag. A gente vai utilizar atributo no decorrer do curso. É importante que vocês conheçam a sintaxe. Eu posso colocar, por exemplo, mais de um atributo na tag. Aqui eu coloquei o title, que é um atributo. Existe outro atributo, por exemplo, chamado name. Eu posso também colocar. E a sintaxe é essa, ó. Depois do fechamento das aspas, eu dou espaço e coloco o nome do outro atributo e faço aqui todo aquele processo, né? Aqui dentro das aspas vai o valor. Aqui vai o valor também. Aqui vai o valor. Tá certo? Então, por essa aula eu vou fechar por aqui. Na próxima aula a gente continua com o nosso curso. Valeu!